Boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite, vendo tantos rostinhos amorosos e amigos aqui conosco, na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria e da espiritualidade que trabalha nessa casa. Vamos hoje à noite fazer um passeio. Eu convido a vocês a passearmos juntos na história desse espírito magnânimo, desse espírito do mais alto sol, a Mãe de Jesus. Imaginemos, meus irmãos, que Jesus, sabemos todos nós, que é o espírito mais puro que pisou nessa ordem, é o espírito mais perfeito que pisou nessa ordem. Mas ele veio através de um útero feminino, de um útero materno. E a gente tem que, de imediato, imaginar que esse espírito encarnado, que recebeu esse ser de luz, a luz mais brilhante que já tocou nesta terra, tinha que estar à altura de receber o Mestre, de receber o Rei dos Reis, de receber nosso modelo e guia Jesus. Então é dela que a gente está falando, Maria de Nazaré. Só que Maria de Nazaré, antes de virar mãe de Jesus, ela foi mulher. Mas antes de ser mulher, ela era um espírito. E nos traz Miramês, através do médium João Luiz Maia, que Maria desceu a essa ordem enquanto espírito. E nessa época ela era intitulada de Sofia, com PH, junto com o espírito do profeta Elias. Os dois capitanearam diversas limpezas energéticas da ordem para que o Cristo chegasse. Lembremos, meus irmãos, que a era que o Cristo aqui pisou o pé, nesta ordem, nesta terra, foi considerada a era Augustus, do Império Romano. Foi a época onde o Império Romano teve mais paz dentro das atrocidades que ele fazia. Mas foi a época que se teve menos resistência, onde a intelectualidade avançou, onde a ciência avançou. Então Jesus, para estar aqui conosco, a Terra precisou se renovar. E essa renovação, essa limpeza energética, foi feita não só de forma material, como a história, os historiadores nos trazem, inclusive com um sentimento de perplexidade, porque que naquele período, mais ou menos 50 anos antes de Jesus encarnar, Roma entrou numa paz que nunca existiu. Só que, meus irmãos, Miramês nos traz um trabalho muito mais profundo e muito mais magnânimo de saber que Maria, na época Sofia, junto com o espírito Elias, e vamos observando as questões que tudo tem conexão. Sabemos que Elias reencarna como João Batista. Eles dois trabalharam incessantemente pela limpeza da Palestina e de toda a sua redondeza. O livro especificamente traz de uma limpeza feita pelo espírito Sofia e pelo espírito Elias, capitaneando uma falange de espíritos de luz na Babilônia. Miramês nos traz a informação de que a história não captou que o Império Babilônico fez mais atrocidades do que o Império Romano, do que o Império Grego, do que as Cruzadas. Ele nos traz no livro a informação de que nós não temos noção das atrocidades que foram feitas dentro do Império Babilônico, e mais especificadamente na cidade da Babilônia, que era cercada por dois muros, com um intervalo de mais ou menos 30 metros entre um e outro. Ali se formou uma camada densa,
fétida, de espíritos do mais grau inferior, perversos. E Maria, já esse espírito de luz, queria adentrar esse espaço para fazer um trabalho de limpeza. A falange não deixou que ela fizesse isso. Ela e Elias ficou aguardando. Chamaram grandes engenheiros em desarticulação energética e começaram a trabalhar. Conta-nos o livro que saía como se fosse uma fumaça escura, extremamente fétida, daqueles porões e daqueles casebres que existiam entre as duas muralhas. E essa fumaça era espiritual. Era a energia densa. Então, Maria já começa a trabalhar para o Cristo, muito antes de ele pisar a orbe. É dessa mulher que a gente vai conversar e passear na história hoje. E Maria, depois desse trabalho lindo que faz com o espírito Elias, ela encarna nesta orbe. Observemos que Miramês nos traz um grupo de espíritos denominados Ceaeiros do Bem, que cruzava a Palestina de lado a lado, desfazendo trevas organizadas há muito tempo, que insuflavam ideias de guerras, de discórdia e de maledicência em todas as criaturas que entravam na faixa do mal. Depois desse trabalho na Babilônia, Maria, com a equipe dos Ceaeiros do Bem, se volta para Nazaré. Se volta para Galileia, porque ela sabia que ali ela iria encarnar e ali o Cristo viveria. E começa a fazer esse trabalho magnânimo de limpeza na orbe. E Miramês nos traz no livro a informação de que a Galileia foi propositalmente escolhida por conta da natureza que lhe circundava. O Lago de Genezaré, o Mar Morto próximo, o Rio Jordão, Bar da Galileia, as montanhas, tudo era propício para a limpeza energética. E ele nos conta o trabalho lindo feito pelos elementais do ar, das folhas, das florestas. E nessa época, Nazaré começou a ter uma prosperidade que nunca teve. Os frutos davam de uma forma abundante. As flores eram mais lindas, porque a energia estava sendo preparada sutilmente para a chegada do Mestre, do Messias. Chega a hora de Maria encarnar. É escolhido o casal por onde ela vem, Joaquim e Ana. Maria encarna, nasce nessa orbe e já pequena começa a mostrar quem é Maria de Nazaré e para que veio. Ela tinha um entendimento muito maior e muito mais avançado do que todos daquela época sobre o que é Deus, sobre o que é espiritualidade, sobre o que é conexão divina. Essa mulher é uma mulher extremamente especialista, para ser bem redundante. Então vamos encontrar Maria de Nazaré no Templo de Jerusalém, com o fulgor divino que tanto conhecemos, como instrumento de alta posição na escala das sacerdotisas do Senhor. Maria, dotada de uma candura inalterável e de uma educação aprimorada. E por que encontramos Maria no templo em Jerusalém? Por esse destaque de Maria. Começa a correr em toda a Galileia as notícias de que existia uma menina extremamente especial. E uma menina que poderia ser a mãe do Messias, a mãe de Emmanuel, a mãe do mensageiro de Deus. Isso ficou tão forte na Galileia que chamou a atenção dos sacerdotes lá no templo em Jerusalém. E foram sacerdotes deslocados para a casa de Maria conversar com seus pais. E nesse diálogo com Maria, impressionava o seu entendimento de Deus e da sua missão espiritual. O que fez os sacerdotes da época
pedirem a ela, pedirem aos pais, para que ela fosse para o templo estudar. Até porque era uma prática na época, as meninas, antes de menstruarem, ou naquela época se dizia, antes, enquanto moças, estudarem no templo. Depois que elas menstruavam, elas saíam do templo e já iam ser prometidas em casamento, geralmente com 12, 13 anos. Assim aconteceu com Maria, meus irmãos. Então o Espírito Sofia se torna essa mulher, Maria, que com 11, 12, 13 anos, um adolescente, já tinha a maturidade do Espírito do escol que era ela. E ela se destaca no templo. Ela chama a atenção dos sacerdotes. Os sacerdotes começam a ouvi-la, algo que não se acontecia na época, porque a sociedade era extremamente patriarcal. Homem mandava, mulher obedecia. E Maria se destaca. E nesse tempo, ela encontra grandes amigos sacerdotes, que quando se torna mãe, vão ajudar ela nesse processo de educação do Mestre Jesus. Como de costume, Maria, não temos uma precisão histórica, provavelmente com 12, 13 anos, sai do templo, é prometida a José, um viúvo, pai de 6 filhos já. E Miramês nos traz a informação de que José fazia parte de uma fraternidade que se chamava Fraternidade dos Essênios. Era uma fraternidade de iniciação espiritual que existia à época. Essa fraternidade, ela trabalhava diretamente na vinda do Mestre e ela trabalhava no Zoom. Ela não ficava aparente para a sociedade. Eles se reclusavam no topo de morros, como no Monte Tabor, no Monte Carmelo, diversos montes da Galileia, fundavam o que hoje a gente pode entender como mosteiros, e ali trabalhavam em cima da palavra de Deus e na perspectiva e na espera do Mestre. Meus irmãos, temos que ter a clareza de que a vinda de Jesus não poderia ser da noite para o dia. Tudo devia estar extremamente articulado para a chegada dele. Nada poderia dar errado. Tudo foi previamente discutido e acertado. E tudo foi feito para que ele, a vida dele, enquanto encarnado, fosse protegida. Era o grande momento da humanidade. Era o grande momento desse planeta Terra. Era o grande passo em evolução. O próprio Cristo, a lei divina encarnada aqui, nos falando e nos mostrando em atos o que é que a gente precisa fazer para chegar lá no estágio que todos nós chegaremos de espíritos puros. Então, José era da fraternidade dos Essênios e os pais de Maria também. Maria é acompanhada de muito perto pelos essênios, e toda vez que ela necessita de uma orientação espiritual, é para lá que ela vai com seus pais. E aí, meus irmãos, a gente se esbarra num dos momentos mais lindos da história dessa mulher, conhecido por algum como a Anunciação. Maria recebe a visita de um anjo que tem o nome de Gabriel, ou seja, mensageiro de Deus. É o que significa a palavra de Gabriel. Esse anjo, 6 meses antes, aparece para Zacarias, um sacerdote do templo em Jerusalém, esposo de Isabel, a prima de Maria. E observe, Gabriel aparece para Zacarias para anunciar que sua esposa Isabel ficará grávida. Ela já estéril e com bastante idade. Mas, 6 meses depois, é para Maria que o anjo Gabriel aparece.
pela ordem natural, seria para José. Como também, na época, os filhos levavam o sobrenome de seus pais. Nós conhecemos Jesus como Jesus de Nazaré. Ele pega, recebe e leva com ele o sobrenome de sua mãe. Eu estou chamando a atenção de vocês, meus irmãos, a esses detalhes, porque eles falam muito sobre o espírito que estamos conversando, sobre Maria e sobre a sua importância. 6 meses depois que Isabel fica grávida, Maria recebe a visita do anjo. Isso a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28 e 38. E aí vamos abrir um parênteses. Por que a gente encontra em Lucas toda essa história tão profunda, tão em detalhes, sobre Maria e o início de Jesus? O menino Jesus ainda. Porque Lucas bebeu na fonte. Maria, quando já estava em Éfeso, e a gente vai chegar lá, ela foi procurada por Paulo de Tarso, tão conhecido por nós. Paulo desejava escrever a história de Jesus e foi buscar, lógico, na fonte, na sua mãe. Mas a igreja que estava sendo fundada na época tomava muito de Paulo. Paulo não conseguiu. E aí ele deu esse encargo a Lucas, que era um amado dele, que andava com ele. E Lucas foi beber na fonte. Então todo o evangelho de Lucas é baseado em conversas que ele teve com Maria. E por isso, se a gente for olhar o evangelho, sempre tem uma frase assim: e ela ouviu e gravou tudo. Mais ou menos assim, não me lembro exatamente como é agora. Por isso, porque ele foi beber na fonte. E esse anjo, Gabriel, quando se apresenta a Maria, diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Meus irmãos, ave, graciada, salve, graciada, é tudo a mesma coisa. O salve, o alve, é uma saudação de extremo respeito àquele ser. E o que seria agraciada? Algumas traduções têm ave cheia de graça. Está cheia de graça. Para o Evangelho, para essa época, está cheia de Deus. Observemos que o anjo não fala o nome Maria. Ele não diz Ave Maria, como a gente conhece a oração, cheia de graça. Ele diz Ave, graciada, salve, cheia de graça. Porque o anjo ali já estava mostrando que naquele momento Maria ia perder a sua personificação. Ela passaria a ser a mãe de Jesus. E isso falava mais do que tudo. E Maria responde, meus irmãos: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim, segundo a tua palavra. E por isso que o anjo e Isabel, quando encontra Maria, diz: bendita és tu entre as mulheres. Porque nesse momento, com essa frase que a gente lê juntos aqui, eis aqui a serva do Senhor. Maria redime todo o feminino do Antigo Testamento. Meus irmãos, a gente tem que fazer um parênteses de que tudo antes de Jesus foi tentativa de acertos e erro. E por que foi tentativa? Porque ninguém tinha um modelo, ninguém tinha um guia. Então, por isso, que no Antigo Testamento nós vamos encontrar ícones bíblicos se equivocando, fazendo coisas equivocadas. Porque era tentativa. Ninguém tinha um modelo, ninguém tinha um guia,
Ninguém sabia exatamente para onde ir. Tudo era uma tentativa de buscar Deus. E Maria, quando se esvazia dela para se encher de Deus, ou seja, quando ela se torna serva dele, ela redime todas as mulheres do Antigo Testamento que se equivocaram. E é isso que a mulher faz na gravidez. Vocês, mulheres, na gravidez, vocês esvaziam-se por dentro para se encher de amor pela sua cria, pelo seu pedaço, ligados por um cordão umbilical, que não se corta nunca, porque aquele corte é só na matéria. E é por isso que já dizia Chico Xavier para a gente que na maternidade tem algo de extraordinário e existe um segredo que só sabe a mulher e Deus, imaginei. Porque quando a mãe experiencia essa sensação de ser mãe, ela estabelece um patamar de amor inimaginável, incalculável, ao se esvaziar e receber em seu ventre um novo ser encarnado, ao dizer sim, ao dizer: eis aqui a sua serva, Senhor, através do meu ventre. Eu estou abrindo espaço, eu estou me tornando um portal para que um ser, irmão meu, encarne e evolua junto comigo. E Maria fez isso da forma mais sublime e mais potente que a gente possa imaginar. E quando eu digo aqui, meus irmãos, eis aqui a serva do Senhor, que Maria redime o feminino do Antigo Testamento, não leamos essa frase como uma frase de submissão feminina. Não. É uma frase de uma potência de coragem e de entendimento, porque não é todo mundo que consegue se esvaziar e se entregar completamente ao propósito de Deus. A gente está aqui fazendo o quê, meus irmãos? Encarnação atrás de encarnação, se debatendo, porque a gente quer ser Deus. A gente quer chegar na frente, a gente quer atravessar os desígnios. A gente tem essa necessidade. Quando você entrega-se na mão dele, sabendo que ele é amor puro, que nos criou, e o projeto dele para nós é o projeto mais perfeito que possa existir, e que por isso, se entregar a ele é se entregar à perfeição em você. Meus irmãos, Maria vira mãe. E, como mãe, vou puxar aqui um pouquinho a memória das mulheres mães daqui do salão de hoje. Já imaginaram, naquela época, há 2000 anos atrás, uma mulher parir longe de sua família, longe de sua mãe? Hoje, nós temos um aparato médico, hospital e tudo, e vocês vão para o hospital morrendo de medo, querendo a mãe do lado para segurar na sua mão. Imagine Maria sendo obrigada, junto com José, a ir para Belém, atravessar a Palestina toda para fazer um recenseamento e lá dar à luz no estábulo, no lugar dos animais, só sem ninguém. E é essa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Miramês nos diz: uma claridade diferente banhava o ambiente onde se encontrava Maria e José. Esse ambiente era o estábulo,
lugar onde os animais dormiam e comiam. A palha que sobrava dos animais na estrebaria foi colhida e arrumada à guisa de cama. Cada talo de capim era como uma chama de luz, acesa pelos espíritos tutelares do mundo maior, como esperança de que o mundo receberia o sol da verdade, o instrumento de libertação, e todas as nações seriam beneficiadas com o Evangelho. Tem mãe que passa a vida inteira para dizer: tive meu filho para o mundo, e às vezes não consegue. Maria, nesse momento, no estado, numa manjedoura, já sabia que aquela criança não era só ela. Ela tinha consciência do que era aquele ser que saía das suas entranhas. Qual era o propósito dele? O que ele queria e precisaria fazer aqui nesta obra. Mas, lembremos que Maria era espírito, foi mulher, e agora, como mãe de Jesus, era mãe. Antes de ser mãe de Jesus, ela era mãe. E qual mãe não quer proteger seu filho? Qual é a mãe que consegue? Filho, diz você, está andando já? Pronto, você é do mundo. Se vire. Nunca. Não existe isso. E assim Maria também sentiu, meus irmãos, em que pese ser um espírito magnânimo, ela era mãe. Os instintos de proteção afloram. E observemos que Maria esteve o tempo todo querendo proteger sua cria. Eu fico imaginando, fazendo um paralelo, algumas mães, quando descobrem que seus filhos têm orientações, por exemplo, sexual diferente daquilo que se padroniza como normal. O grande medo da mãe é o quê? O que o mundo vai fazer com meu filho? O que o mundo vai maltratá-lo? Imagine Maria, sabendo que Jesus não ia ser compreendido, porque ele estava muito mais à frente da sua época. O que Jesus veio nos dizer não era só para aquele povo, era para uma eternidade. E Maria, com 8 dias, seguindo a tradição da época, leva Jesus ao templo, leva Jesus a Jerusalém, para ele ser purificado, circuncisado. Era assim que os judeus faziam e ainda fazem. E quando essa mãe, com essa criança no colo, chega nas escadarias do templo, o burburinho já existia de que o mestre tinha nascido em Belém e que ele iria revolucionar este mundo. Era o que eles acreditavam na época. O Evangelho de Lucas nos traz uma informação do encontro de Maria com Simeão, onde ele fala que uma dor transpassará o peito dela. Miramês, no livro, vai além e nos conta que neste momento Maria se encontra com 2 personagens principais e importantíssimos no Calvário de Jesus, que é José de Arimateia e Nicodemos. Eles 2 estão na escadaria e reconhecem o Messias. E a partir dali, a história deles estão ligadas até o Calvário, quando Jesus é retirado da cruz e não tinha mais tempo da unção do corpo dele. Foi Nicodemos e José de Arimateia que saiu com o corpo dele às pressas, antes que anoitecesse, antes que o último raio de sol caísse, porque assim era a tradição dos judeus na época. E por isso que as mulheres só voltaram 3 dias depois para ungirem o corpo, porque isso era para ser feito no momento, mas a hora tinha avançado. Observe que está tudo interligado. Como está interligado a história de Sofia e de Elias.
Quando lá atrás Maria recebe a notícia de que sua prima Isabel está grávida e ela vai ao encontro de Isabel, na hora que ela adentra a casa de Isabel, João Batista, no ventre de Isabel, estremece. Estremece porque eles se conheciam. A ligação de Sofia e Elias é de muito tempo. E ali os espíritos se reconheceram. Então, meus irmãos, Maria se debruça nesse cuidar de Jesus. O que faz ela, quando ele tinha mais ou menos 12 anos, buscar, depois do episódio que a gente conhece, evangélico, dele no templo discutindo com os doutores da lei, ela se assusta com aquela cena. A mãe não se assustaria, hein? E o que ela faz? Ela busca o templo para colocar Jesus lá dentro para ele estudar, como uma forma de proteção. E nesse movimento, que é um movimento natural de mãe quer proteger. Mesmo que às vezes faça coisas equivocadas, mas a intenção é proteger o tempo todo. Jesus a adverte de que ele precisava cuidar das coisas do Pai. E o Evangelho nos traz a informação de que a partir de ali, ele foi para dentro da carpintaria, trabalhar com seu pai. Miramês avança nessa informação. Ele traz a informação para a gente que não só ele foi trabalhar como carpinteiro, mas ele também foi buscar a fraternidade dos essênios como forma de estudo, proteção e preparação para sua vida pública, que inicia com as bodas de Caná. E quem é que dá o pontapé da história? Maria. Isso mãe faz. Às vezes com o coração aflito. Ah, mas vá, que agora é sua vez. Às vezes, quando o filho olha para trás, ela está colada. Ela manda ele ir, mas vai atrás, que ela não tem coragem que ele vá só. Foi isso que Maria fez nas bodas de Caná. Quando Cristo olha para ela e diz: mulher, eu ainda não estou pronto, não chegou a minha hora. Ela ignora e diz: observe o que ele vai dizer, escute o que ele vai dizer e faça exatamente tudo o que ele vai fazer. E aí, meus irmãos, vamos abrir um parênteses para a gente ir desmistificando algumas coisas da história de Maria. Observemos que no Evangelho a gente vai encontrar Jesus sempre chamando Maria de mulher. E algumas pessoas, de forma equivocada, pegam isso como tentando diminuir a magnânima e a potência que é esse Espírito de Maria. Meus irmãos, a mesma palavra no aramaico que origina mulher, origina minha Senhora. Então, toda vez que vocês lerem no Evangelho, mulher, Jesus está dizendo minha Senhora, em total e absoluto respeito àquele Espírito magnânimo. E por isso que algumas igrejas dão a ela o título de Nossa Senhora, que ela vira nossa mãe. Então, quando Jesus diz mulher, Jesus diz minha Senhora, eu ainda não estou pronto. Só que, meus irmãos, nesse momento que ela estarta a vida pública de Jesus nas bodas de Caná, quando Jesus transforma aquela água em vinho, no Evangelho, a história de Maria se ausenta. Se tem pouca notícia sobre ela. Só que, graças a Deus, a gente hoje tem a terceira revelação do Espiritismo. E os irmãos trazem as histórias acontecidas porque elas ficam gravadas nas altas cortes da superioridade, da espiritualidade, desculpe. E ele traz para nós essas informações. Maria se recolheu em Nazaré e foi trabalhar incessantemente com os leprosos. Maria visitava quase que diariamente um lugar chamado Vale das Flores, lugar onde vivia
em volta de 200, 300 leprosos, afastados da sociedade, porque as suas feridas de hanseníase, que hoje conhecemos como hanseníase, fediam, e eles entendiam que era contagioso. Maria estava lá, quase que diariamente, com aqueles leprosos. No início, uma abordagem difícil, porque todos ficaram desconfiados. Depois, todos a acolheram, porque o que ela dava era amor. E Miramês nos traz um momento que Maria faz uma assembleia, ele chama isso de assembleia, uma reunião, uma doutrinária, como nós estamos aqui. Maria no comando. Jesus está com seus discípulos, provavelmente em Cafarnaum. Sente espiritualmente o que sua mãe está fazendo. Entra em meditação e em silêncio, desdobra e aparece para sua mãe. E olha que diálogo lindo. Maria ia frequentemente ao Vale das Flores, onde viviam os sicilianos, segregados da sociedade. Eram restos de homens, mulheres e, por vezes, crianças em situações terríveis. Maria está lá. Jesus se apresenta para ela e diz: Mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esse que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Um parênteses, meus irmãos, quando Jesus desencarna, que Maria sai de Nazaré, ela entrega essa missão a Maria de Magdala. É Maria de Magdala quem fica responsável em frequentar e ajudar o Vale das Flores, outra potência de mulher. Então, meus irmãos, Maria Espírito, Maria Mulher, Maria Mãe de Jesus. Mas é pouco. Para um espírito como esse, é pouco. Maria, ela precisa se tornar mãe de todos nós. E é o próprio Jesus que assim faz. Quando Maria está ao pé da cruz, Jesus nos seus últimos momentos, com ela, as Marias do Evangelho, Salomé, Magdala, Maria, mãe de Tiago Menor, Maria, mãe de Tiago Maior, e apenas um apóstolo, João o Evangelista, o apóstolo amado do Cristo. Só ele está ali presente naquela cruz, naquela crucificação. Mas só ele está ao lado de Maria, ombro a ombro, apoiando aquela mulher. Nos últimos momentos de força física de Jesus, ele olha para sua mãe. Eu não consigo imaginar esse momento sem me emocionar, porque a gente não consegue mensurar o tamanho da dor dessa mulher. Essa mulher que, quando Jesus foi preso, ficou a noite inteira sentada numa pedra para ter segundos de olhar entre ela e Jesus. Essa mulher que o acompanhou durante o Calvário inteiro, amando e protegendo pelo olhar. Ela não podia fazer mais nada além de olhar e amar. E muitas vezes é isso que vocês, mães, fazem. Chega um momento da vida dos filhos que nada vocês têm a fazer a não ser olhar, amar e pedir proteção. E vocês sabem a dor que vocês sentem. Tripliquem em milhões
que era a dor dessa mulher. Maria está ao pé da cruz e dali não sai um segundo. Jesus, nos seus últimos momentos de força, olha para essa mulher e diz: mulher, eis aí o teu filho. Olha para João, evangelista, e diz: eis aí a tua mãe. Nesse momento, Jesus transforma Maria na mãe de todos nós, na mãe da humanidade. Porque essa mulher veio para isso. Como Jesus veio para ser nosso modelo e guia, Maria veio para ser nossa mãe, mãe de todos nós. Mas ainda é pouco. Para Maria, ainda é pouco. Jesus desencarna, ressuscita. Maria fica um tempo em Jerusalém com os apóstolos, com os discípulos, que todos fugiram, ficando só João Evangelista, mas depois todo mundo voltou. E ela é retirada de Jerusalém. Claro, ela precisava ser protegida. Era a mãe do Messias, que tinha acabado de ser crucificado. Ela é levada para a casa de parentes. E João, evangelista, vai para Éfeso, onde hoje a gente conhece como Turquia. Lá em Éfeso, ele funda uma igreja e com o tempo ele ganha uma casinha, um pequeno casebre, muito simples, mas que para ele era o suficiente para buscar Maria. Ele busca Maria. Maria vai com João Evangelista para esse casebre em Éfeso, mais ou menos 6 quilômetros distante da cidade principal, no monte, voltada para o mar. E ali, Maria começa incessantemente, dia após dia, a receber os necessitados. Mas Maria não dava cesta básica. Maria não dava nada material. Maria dava amor, falava do Cristo e acolhia. Alguém reconhece algo como atendimento fraterno? Nossa, aí começa essa história. E ela, dia após dia, recebe a todos que a sua porta bate. Todos. Nessa época, estima-se que Maria devia ter seus 50 anos. Não tem precisão histórica de até quando Maria viveu, mas imagina-se que ela tenha vivido até uns 70 anos, mais ou menos. E essas coisas eu acho que são propositais, como ninguém nunca encontrou o corpo do Cristo, o corpo de Maria, o corpo de Maria de Magdala, o corpo de Paulo de Tarso, porque o povo hoje vai para Jerusalém visitar uma pousada que supostamente recebeu o samaritano, que era uma parábola. Imagine se descobrisse onde efetivamente estava o corpo de Jesus, sendo a gente o que a gente é ainda enquanto ser humano. Imagine a loucura que seria. Então as coisas às vezes são propositais. Maria vive em Éfeso, recebe todos os peregrinos que a procuram, porque a notícia se espalhou. A mãe do Messias mora nesse casebre. Chega um determinado momento, Maria já está bem velha. João Evangelista se ausenta muito daquele espaço, porque as coisas da igreja começam a crescer e demandam muito dele. Ela acorda, sente uma energia diferente naquele dia, sente que o ar está diferente, o sol nasceu diferente, mas ela, como todos os dias, vai, abre a sua porta e começa a receber a todos que ali batem. Final do dia, perto das 18 horas, o último peregrino se vai. Maria fecha sua porta e se recolhe. Alguém bate a sua porta. É um ancião.
um senhor de idade. Ela abre e tanto Miramês, no livro Maria de Nazaré, como Humberto de Campos, o irmão X, através de Chico Xavier, no livro Boa Nova, nos traz em poesia esse momento. Maria recebe esse ancião, ela identifica que aquela voz lhe é familiar, mas não reconhece. Esse ancião senta e começa a falar da Boa Nova e começa a trazer histórias de Jesus. Obrigado, Alberto. E ela começa a perceber que aquelas histórias ela só ouvia quando o Cristo estava em seus braços, ainda em matéria. Maria pegou nas mãos do ancião e sentiu vontade de beijá-las, o que fez com ternura. No mesmo instante, notou os sinais dos cravos. Olhou para os pés e viu a mesma coisa. Ergueu a vista e certificou-se que realmente era Jesus, o seu filho de coração. E Humberto de Campos acrescenta, meus irmãos, no momento que Jesus estende seus braços e diz: Mãe, sou eu. E Maria identifica as duas mãos chagadas. E ela rapidamente olha para os pés e vê a ferida do cravo nos pés. Ela, num rompante, vai para Jesus e passa a sua mão pela costela embaixo do coração para encontrar a chaga da lança que lhe atravessou. Ele deu o ultimato físico e ela encontra essa chaga. E ela diz: filho, olhe as úlceras que te causaram. E essa mulher, tomada de amor profundo e de respeito àquele que era seu filho, mas muito mais do que seu filho, é o Salvador do mundo, faz o movimento de se ajoelhar diante daquele ser. Jesus a impede. Jesus não permite que isso aconteça. Porque Jesus respeita e ama aquela mulher, tanto quanto ela o ama e o respeita. E Jesus diz: minha mãe, vim te buscar-te. É da vontade de meu Pai que a senhora seja a rainha no meu reino. Nesse momento, Maria deixa de ser só mãe de todos nós e passa a ser nossa rainha. É Jesus que dá esse título a ela. E é por isso que ela é a nossa rainha. Jesus some. Maria entra em total silêncio. E assim fica até o outro dia. João Evangelista chega na casa. Maria desencarna. Na hora que Maria desencarna, uma falange imensa de espíritos superiores se apresentam para cortejá-la até o lado do seu filho. Mas aí ela lembra que agora a rainha, ela foi mulher. E ela pede em pensamento aquela falange de espíritos superiores para visitar o lugar onde morou. E a falange a leva. E ela planando, voletando pela Palestina, vê o lago de Genezaré, vê toda a Galileia, vê o mar da Galileia, vê Cafarnaum, Magdala, Betsaida. E ela vê e lembra de toda a sua história com Jesus naquelas terras.
E aí ela é convidada a seguir com o cortejo. Mas lembremos, Maria, além de mulher, é mãe de todos nós. E como rainha que ela em pensamento pede a essa falange: preciso ver aqueles que se sacrificam por meu filho antes de partir. Maria é levada para Roma, os porões do Circo Máximo, onde vários cristãos primitivos iam ser torturados, provavelmente lacerados por leões ou por feras, em espetáculos. Era assim que se fazia na época. Ela com o coração cheio de amor e compadecida com a dor daqueles que iam ser sacrificados e se sacrificar pelo seu filho. Pensa, eu não posso sair daqui sem não fazer alguma coisa. Isso é mãe, viu? Mãe não se ausenta se não tentar até a última vez. E ela se aproxima de uma cristã primitiva e sussurra no ouvido dela em sintonia, e nós espíritas sabemos como isso acontece. E ela faz: bom ânimo, minha filha, o Cristo está com você. Bom ânimo, cante, cante em alegria. Esse ser encarnado, essa mulher, capta a mensagem e começa a fazer um canto de louvor da época. O que começa a tomar todos aqueles que estão ali naquele porão a cantar também junto com ela. E todos juntos sobem para o espetáculo cantando. E são sacrificados. E Maria vai de encontro a seu filho e estar comandando as nossas vidas, porque lembrem, no reino de Deus, no reino de Jesus, no reino do nosso governador que comanda a nossa vida, existe uma alma feminina, existe uma mãe como rainha, decidindo as nossas vidas, rogando, intercedendo por cada um de nós. E como mãe, ela hoje está à frente do trabalho com suicidas, porque mãe não desiste de nenhum filho, mesmo que tenha entrado no equívoco do suicídio. E é por isso que esta casa espírita tem no seu teto o brasão de Maria, por trabalhar em prol desses irmãos equivocados dos suicidas. E Maria, incessantemente, com sua legião de servos de Maria, trabalham no resgate de todos que se equivocaram, levando para o seu hospital Maria de Nazaré e pela sua casa de apoio. Mas, meus irmãos, lembrando dessa mulher que estava para ser sacrificada, como um cristão primitivo, e lembrando que todos nós somos cristãos, seguimos o Cristo. Gostaria de fazer um convite. Humberto de Campos, no último parágrafo do livro Boa Nova, que fala a história de Maria, nos diz: por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E eu convido a todos agora para juntos fazermos esse silêncio, esse suave silêncio. E quem souber canta, quem não, só receba nesse momento os bálsamos em perfume da rosa mística de Nazaré.